Gazine, 30 de janeiro de 2025. Esse Gazine especial é sobre o Dia Nacional do Quadrinho. Essa data comemorativa, ela traz em pauta a importância dos gibis das histórias em quadrinhos, e eu quero mostrar para vocês um pouco do meu início na leitura, quando eu comecei a ler quadrinhos com 7 anos de idade. Mas antes disso, antes dessa amostragem, é importante que vocês visualizem essa questão do Dia Nacional para evitar erros, críticas, etc. O que acontece é que no nosso grupo do Ângelo Agostini, do Troféu AQC, a gente estava lendo hoje os debates sobre a questão do Dia Nacional, porque há em pauta que não foi o primeiro quadrinista brasileiro, o italiano radicado Ângelo Agostini, foi o Sisson. Independente disso, mantém-se a data. É o mesmo problema que em outros casos, como por exemplo dos fanzines, né? O primeiro fanzine brasileiro foi o Ficção do Alex, do Piracicabano Edson Rontani, que ele fez um fanzine sobre Alex Raymond, sobre ficção científica, ou foi um outro um mês antes ou 2 meses antes? Ficou historicamente, simbolicamente, o fanzine do Edson Rontani, e o mesmo se deu com o Ângelo Agostini. Então aqui do Ângelo Agostini com quadrinhos é o seguinte: o Lúcio Luiz, um dos pesquisadores e editor também de quadrinhos no Brasil, ele explica aqui que começou a se comemorar essa data em 1985, mas a iniciativa ocorreu em 84, e aí ele posta uma matéria do histórico, a partir da ideia do quadrinista Ofeliano de Almeida. Ofeliano de Almeida é um grande quadrinista, pesquisador e fanzineiro brasileiro, né? Ele fazia fanzines excelentes na década de 80 e 90, e ele é o criador, também autor do Leão Negro, um personagem de quadrinhos que ele criou junto com a Cíntia, que é a desenhista. Então vamos lá, voltando aqui. A partir da ideia do quadrinista Ofeliano de Almeida, que foi encampada pela AQC-ESP, Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo, comemoramos desde 30 de janeiro de 1985 o Dia do Quadrinho Nacional. Aliás, é o Dia do Quadrinho Nacional, né? O motivo da escolha foi que, em 30 de janeiro de 1869, o italiano Ângelo Agostini, que desde 1859 desenhava em periódicos de São Paulo e Rio de Janeiro, publicou o primeiro episódio da série As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Essa série duraria 9 capítulos pelo traço do Agostini, e 2 anos mais tarde a série foi concluída pelo brasileiro Cândido Aragonés de Faria, em 5 episódios, sem fugir das características físicas e da linha narrativa. A história foi publicada no jornal Vida Fluminense, e essa HQ é considerada a primeira do Brasil e a segunda em todo o mundo. Aliás, nem é a segunda, porque a primeira também não é o Yellow Kid do Outcalt. Há quadrinistas na Europa, o Rudolf Toffer e outros, um ou outro, que fizeram quadrinhos também um pouco antes dessa data nossa e a data do Yellow Kid. E a nossa é anterior ao Yellow Kid, né? Então, se não somos os primeiros, o que importa é que antecedemos os norte-americanos, que isso é interessante saber também. Não foi o Yellow Kid o primeiro do mundo, não. Foram os europeus. Tem que se pesquisar até os japoneses, o quadrinho do Japão. Mas enfim, por agora vamos deixar como está para não complicar mais, né? Então, por isso, nada mais justo que aproveitar essa data para homenagear nossos veteranos, melhores batalhadores das HQs. Então, é essa questão aqui, né? E aí o Lúcio Luiz lembra que é consenso que essa não é a primeira HQ brasileira. Já é consenso agora que não é a primeira HQ brasileira, que é a do Sisson. Eu deixo até um link aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Mas pode-se considerar a provável primeira série regular de HQ. E que na época da instituição da data era essa a considerada a pioneira, o que não tira o seu mérito. E aí as informações aqui, os links que eu vou deixar depois, né? E agora sim, eu vou para as minhas influências de quadrinhos. Então, com meus 7 anos de idade, morando em Santos, São Paulo, a minha alfabetização naquele período dos 7 anos escolar, né? Eu comprei esse gibi e esse gibi no mesmo ano, abril e maio de 1974. Acontece que as versões que eu tenho originais são essas sem as capas, né? Inclusive essa aqui tem o autógrafo do Maurício de Souza, porque
quando ele completou, quando ele tinha 70 anos, o núcleo de pesquisa de quadrinhos da USP, eu faço parte dele, a gente foi lá fazer uma entrevista no estúdio dele. Mas enfim, aqui é só para mostrar que eu tenho essa edição que eu levei sem capa autografada. E alguns poucos anos depois eu consegui as duas com capa em sebos. Então, essa é a versão do Mickey que eu comprei quando eu tinha 7 anos de idade, em 1974, e essa é a versão do Cebolinha, a primeira também, que eu comprei quando eu tinha 7 anos, em 1974. Um norte-americano e um brasileiro. E daí o que aconteceu? Só para pegar esse gancho, alguns poucos anos depois, eu comprei algum ou outro do Zé Carioca, gostava muito de ler as histórias do Zé Carioca com essa fase aqui do Renato Canini. Eu tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos, 10 no máximo, mas eu não sabia que era do Canini, só sabia que esse estilo do desenho dele era muito melhor que o padrão do Disney, que era muito redondinho, e as histórias eram muito criativas. Eu gostava disso sem saber. Tá? Então, um brasileiro fazendo quadrinhos da Disney. Né? E para completar o gancho, Morcego Vermelho, eu li esse gibi diversas vezes quando eu o comprei. Qual foi o ano? 1976. Então eu já tinha, em 74, 7 anos, 9 anos. Né? E aí, eu soube que essa história em quadrinhos dos 12 Trabalhos de Hércules foi feita por brasileiro. E agora eu acabei esquecendo o nome do autor. E não era assinado, né? Então tá aqui. É um dos autores que fazem... Daqui a pouco eu vou mostrar um personagem aqui que é um lobisomem brasileiro. Parece que é o Herrera, eu não sei se é ele, talvez seja. Então, é uma história em quadrinhos feita também por um brasileiro. O roteiro Morcego Vermelho passando pelas 12 fases de Hércules. E eu gostei muito na época. Eu a relia muitas vezes. Quando a gente é criança, a gente acaba relendo as histórias em quadrinhos várias vezes, né? Os gibis. Daí, nesse período, com meus 7, 8 anos de idade, vamos lá, eu comprei essa classe. 1974, eu tinha 7 anos de idade. Porém, eu havia visto o número 1 antes, com primos meus em Goiânia, que era esse aqui. Mas ele era grandão, não tinha comprado essa, apenas lido ou visto. Algumas HQs aqui dentro eu lia, outras não, porque como eu era criança, eu não tinha o gosto pelas HQs para públicos adultos, como essas mais sérias. Né? Então aqui, a Cras é uma revista que misturava humor com ficção, com aventura, tanto de humor infantil, como também para o público jovem e adulto, como esse aqui. Né? Embora tivesse o Satanésio, que eu gostava, né? E o Renato Canini aqui também. O Satanésio é do Rui Perotti, já falecido. E o Renato Canini também já falecido, com o seu personagem Cactus Kid. Né? Esse aqui, o da capa aqui, inclusive. Essa aqui eu não comprei, apenas vi com o meu primo. E era grande, ela saía mais cara. Mas quando saiu o número 3, que é esse aqui, né, eu comprei. O 2 eu não sei se eu tinha comprado, acho que também foi em sebo, essas duas grandes em sebo. Esse 3 em banca, quando eu tinha 7 anos de idade. E aí eu me maravilhei com as histórias em quadrinhos. A maioria, Satanésio e Anjoca, do Rui Perotti, fantástica fábula em que um demônio vem para a Terra e ele, na verdade, é atazanado pelos seres humanos e o anjo vem protegê-lo da gente. É o contrário. E ele fica se desvencilhando do anjo, querendo fazer mal aos seres humanos. E ele é que acaba sendo ludibriado pelos seres humanos. É uma fábula muito interessante do Rui Perotti. E aqui outros personagens que jamais voltaram a aparecer aqui no Brasil. Alguns autores foram para outras áreas, né? Tinha HQ do Chalberto também, né? Esses personagens aqui eu gostava muito do Onofre, que eram duas aves. Eu não sei, o autor também gostava bastante, né? E o Cactus Kid, o fabuloso Cactus Kid, né? E aí o Cactus Kid, quando eu li essa história, eu não sabia, obviamente, inglês, né? Não sei se foi esse número, foi o próximo número, eu acho. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o número 3, né? E aí o meu número 4 está aqui à mão. Deixa eu ver se é ele mesmo. Esse aqui. Eu acho que é este. Bom, enquanto eu procuro aqui o que eu quero mostrar para vocês, depois eu vou deixar o link
na descrição aqui do site Guia dos Quadrinhos, porque esse site traz a maior parte dos quadrinhos que eu estou mostrando aqui para vocês conhecerem, né? Bem, achei aqui, é neste número mesmo. Eu acho que eu tenho ele com a capa, deixa eu ver aqui. Sim, eu tenho. Essa aqui é a versão minha sem a capa, né? E essa aqui eu, anos depois, consegui com a capa, né? Mas eu vou aqui para a página que eu queria falar para vocês da história do Cactus Kid, do Renato Canini. Ele fazia umas histórias em quadrinhos muito interessantes, porque os quadrinhos, os retângulos que fazem o limite entre os requadros, né, os requadros entre os quadrinhos, não eram paralelos, podem ver aqui. E aí tem um momento em que aparece o vilão aqui, né? O Cactus Kid nada mais era que um personagem que era careca, calvo, né, banguelo, e que para se transformar ele punha uma peruca e também ele fazia o mesmo com o cavalo dele e furava o queixo, né? Então, na época que eu comprei esse gibi, tem um trecho aqui com dois personagens, duas cobrinhas do deserto, que falam: por que é que os bandidos andam sempre de preto? E a outra responde: porque black is beautiful. Só que eu não sabia inglês, né? Então achei muito curioso isso. Queria saber o que era, até perguntei para um primo meu. Ele também, ele era mais, se eu tinha aqui 7 anos, ele tinha 10 ou 11, ele também não sabia. E aí só anos depois que eu vinha saber que a resposta de por que os bandidos andam sempre de preto, porque o preto é bonito, né? A cor preta é bonita. Isso aí, claro, é uma história em quadrinho escrita pelo Renato Canini, né? Ah, sim, o que eu falei do Herrera é esse lobisomem aqui, que são histórias muito interessantes. Eu gostava também bastante delas. Ah, tem a Cissa Fittipaldi com o pato, né? E o morcego não, o lobisomem aqui, que é do Herrero. Eu falei Herrera, mas é Herrero. Eu errei. É Herrero o nome do autor, né? E aí as histórias do Satanésio e do Anjoca me deixavam, me traziam muita alegria, porque eram criativos, extremamente criativos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês essa história, a metalinguagem que ele fazia, que o autor Rui Perotti fazia, é inacreditável, né? Aqui, ó, vocês veem a brincadeira que ele faz nas páginas em que o Satanésio põe fogo no cenário e as folhas começam a pegar fogo, né? E o Rui Perotti foi o criador desse outro, idealizador e criador desse outro personagem, Gabola e seus amigos, né? Que eram uma espécie de concorrência do Ziraldo, né? O Pererê e os outros personagens dele. Não era bem uma concorrência, mas era um paralelo que os dois eram benéficos, né? Você podia comprar os dois. E eu gostava muito do traço do Perotti e também desses personagens e dos desenhos e os cenários e as histórias que ele criava, né? Então esse aqui também está autografado pelo Perotti, na mesma linha do grupo de pesquisa de quadrinhos da USP, quando eu faço parte até hoje, mas quando a gente inicialmente nos anos 2000, com o Valdomiro Vergueiro e o Roberto Elísio, a gente ia em alguns locais, como o Maurício de Souza no estúdio dele, ou algum autor vinha para a ECA, para a Escola de Comunicações e Artes, como o Rui Perotti, e dava entrevista para nós, né? Então tem todo esse trabalho aqui, essa influência do quadrinho brasileiro em minha formação. A Cras foi uma revista que marcou gigantemente, grandemente, nós brasileiros, leitores de quadrinhos das décadas de 70 e aí 80 com outros quadrinhos, né, de infantis e infanto-juvenis. E é só uma pena que esses autores ainda não estão esquecidos, porque há o Guia dos Quadrinhos, a pesquisa e tal, mas o grande público que faz quadrinhos, principalmente os nascidos décadas de 90, 2000 e agora 2010, por aí, esses jamais saberão que eles existiram. Agora, quando eu dou palestra, curso, aulas, eu levo um pouco desse universo dos quadrinhos infantis das décadas de 70 e 80, criados por brasileiros, para que se tenha um pouco do reconhecimento de quão criativos e inteligentes foram e são esses quadrinistas brasileiros
antanho, de antigamente, né? E os de agora também são, claro, mas eu estou falando que foi uma época perdida, porque não dava certo o quadrinho brasileiro, a Abril fazia alguns números dessa classe, até a 6, sei lá, aí acabava. Aí o Satanás e a Anjoca saiu umas 4, 5 também, 3, 4, acabava. O Gabola também acabava. Quer dizer, as revistas brasileiras, de autores brasileiros, não continuavam, enquanto outras revistas, outros gibis continuavam, Luluzinho Bolinha, Pantera Cor-de-Rosa, mas se bem que nada mais existe praticamente em banca atualmente, porque tudo mudou. Os quadrinhos agora são em forma de livros, são para livrarias, os autores brasileiros novos também trabalham assim, mas eu gostaria que eles soubessem, lessem, conhecessem esses quadrinhos seminais brasileiros de humor das décadas de 70, principalmente 80, porque eles trouxeram essa influência para muitos quadrinistas, e mesmo eu que não faço quadrinhos de humor, eu li bastante e ainda guardo muito desses gibis. Então fica essa minha homenagem ao 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional. Grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biografia zines e afins.